Eu percebi que eles me usaram como bode expiatório, diante dos sócios, dos investidores, de toda a equipe. E isso era só o começo. A conferência estava lotada. Vidros refletiam o céu cinza de São Paulo, enquanto telas brilhavam com gráficos otimistas e projeções irreais. As fileiras de cadeiras erguiam uma muralha de olhares calculistas, gente de gravata e blazer caro, mas ninguém via ninguém. Eu estava sentado à esquerda da mesa principal, lugar neutro, quase simbólico. O palco era de outros agora. Vamos direto ao ponto, disse Arthur, o novo diretor executivo, voz firme, sorriso de quem já venceu. Nosso time vai se renovar. O ciclo precisa mudar. E para isso, algumas decisões estratégicas foram tomadas. Ele falou renovar como se fosse um elogio, como se cortar fosse um elogio, como se eu não estivesse ali, ouvindo cada palavra. A partir de hoje, a liderança da negociação com o Grupo Elbrus passa a ser assumida por nossa nova estrutura comercial, com foco em performance e inovação. Ninguém reagiu. Nem o silêncio foi meu. Era o silêncio deles. Eu olhei para Rodrigo, o sócio fundador, o mesmo que me chamou 8 anos atrás, quando a empresa era uma sala com carpete sujo e uma ideia boa. Ele evitou meu olhar. Fingiu ajustar o microfone. Fingiu tudo. Me levantei devagar. Nenhuma palavra. Nenhuma explicação. Só a leve inclinação de cabeça, meu gesto mais diplomático. E saí andando entre os corredores apertados, cheio de costas viradas. Lá fora, a chuva começou. Claro que começou. No estacionamento, antes de abrir o carro, parei. Olhei para a fachada de vidro, onde meu crachá já não fazia sentido. Um segurança novo, nem sabia meu nome, me observava como se eu fosse um visitante. E eu era. Visitante da minha própria história. No caminho de casa, não liguei para ninguém. Não escrevi, não gritei, apenas dirigi. Cada semáforo era um flashback comprimido. As madrugadas desenhando contratos, as ligações com investidores russos, os cafés frios em aeroportos, a reunião em Madrid, onde salvei a operação inteira com uma frase. Tudo isso, trocado por renovação. Cheguei, tirei o paletó, deixei o celular na gaveta. Não havia nada a dizer. Só no dia seguinte, comecei a pensar. Quando foi que tudo começou a desmoronar? Talvez naquela reunião de 3 meses atrás, quando Arthur chegou. Jovem, MBA em Nova York, promessas no PowerPoint, frases copiadas de livros de autoajuda disfarçadas de visão estratégica. Ele falava como quem vende futuro. E eu? Eu falava como quem entende o presente. Lembro do primeiro embate. Eu questionei a previsão de retorno sobre a fusão com a LineCore. Disse que faltavam dados, que a margem era ilusória. Ele riu. Você pensa pequeno, Paulo. Por isso, está onde está. Na hora, achei que era apenas arrogância. Hoje, entendo. Era plano. Na cozinha sozinho, tomei café frio direto da garrafa térmica. O amargo me acordou de novo. O olhar fixo no nada. Os dedos tamborilando na mesa. E uma pergunta que veio seca, clara, quase sussurrada. Eles ganharam. E agora? Eu não respondi. Mas naquela pausa, naquele silêncio sem plateia, algo começou a virar. Eu sabia mais do que eles. Eu lembrava de tudo. E isso. Isso era uma arma. Na semana seguinte, me vi andando pelo Itaim, sem rumo, como um figurante num cenário que já não me pertencia. Os escritórios de vidro, os cafés onde fechei acordos, os rostos que fingiam não me ver, tudo pulsava com uma falsa continuidade, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse sido deletado com um clique mudo. No celular, a mensagem de voz de Arthur ainda estava lá. Paulo, precisamos entender que ciclos se encerram. Você tem uma trajetória admirável, mas chegou a hora de abrir espaço. Admirável. Espaço. Como se eu fosse um sofá velho. Não apaguei a mensagem.
também não respondi. Apenas escutei mais uma vez, só para decorar a entonação. Na terça, fui até o coworking, onde um amigo tinha uma mesa vaga. Não disse por quê. Só pedi um canto com tomada. Ele entendeu. Tudo bem, Paulo? Tudo, só preciso de silêncio, respondi. Sentei ali, entre freelancers e consultores temporários, e abri o notebook. Sem logotipo da empresa, sem e-mail corporativo, sem assinatura. Pela primeira vez em anos, meu nome estava nu. Primeiro movimento: abrir o mapa mental da Elbrus. Quem eram? Com quem falavam? Por que nos escolheram? Segundo: rever os memorandos trocados nos últimos 6 meses. Todos os dados estavam no meu backup pessoal. Eu organizava tudo por obsessão, por medo de falha dos outros. Agora, era isso que me protegia. Terceiro: listar os erros, os deles. Cada planilha distorcida, cada meta inflada, cada reunião que Arthur conduziu com pressa e palavras bonitas demais. Eu vi tudo acontecer. Agora eu relia como um perito. No dia seguinte, sentei num café e esperei. Às 11h23, como sempre, Roberto, executivo da Elbrus, passou. Eu sabia que ele vinha ali antes das reuniões na Torre Central. Paulo, ele parou surpreso. Achei que você estivesse fora do projeto. Estou, respondi. Mas ainda me preocupo com ele. Tomamos café, em silêncio. Ele esperava algo. Eu deixei o tempo respirar. O que houve? Perguntou por fim. Você conhece planilhas, disse eu, mas já tentou cruzar as metas apresentadas com os custos projetados? Ele me olhou, cético. Isso tá no material de vocês. Não mais nosso, corrigi. E sim, está. Mas só em teoria. Os números não fecham. E tem um detalhe. A Linecore já iniciou um processo de compliance interno. Você sabia? Ele empalideceu. Não. Agora sabe. Levantei antes que ele perguntasse mais. Dei 2 tapinhas leves no ombro dele. Como quem diz, cuide-se. Na volta ao coworking, meu corpo tremia levemente. Não era adrenalina, era precisão. O tipo de tremor que vem quando você ativa algo que não pode mais ser desativado. Comecei a montar uma estrutura, um nome provisório, um domínio. 2 ex-colegas me deviam favores. Liguei. Nada de promessas. Só uma frase. Lembra quando a gente fazia aquilo direito? Vamos fazer de novo. Mas sem patrão burro. À noite, entrei no LinkedIn. Rolei até o perfil de Arthur. Sorri com a foto nova dele, em frente ao logo da empresa, com os braços cruzados. No campo de busca, escrevi: consultoria independente, negociação estratégica, inteligência comercial. As sementes estavam plantadas. Eu ainda não era ninguém, mas já não era mais deles. Na cama, com a luz apagada, pensei no que viria. Não me senti forte, nem otimista, só lúcido. Lúcido como alguém que sabe onde estão as falhas. E quem vai cair primeiro. A primeira ligação veio na quinta-feira, às 14h. Número privado. Paulo, aqui é Simone, do Grupo Tarvos. Soube que você não está mais com a Orbestec. Podemos conversar? Tarvos era pequeno, mas ambicioso. Eu lembrava deles tentando entrar nos nossos projetos, sempre barrados pelo filtro do Arthur. Podemos sim, respondi. Hoje, se quiser. Ela aceitou sem hesitar. Às 17h, estávamos sentados num salão discreto de um hotel em Moema. Sem logo, sem recepção chamativa. Ela chegou sozinha, prendeu o cabelo, antes de falar. Você conhece os bastidores, sabe onde estão os erros? Só isso já é valioso. Eu não vendo lixo dos outros, respondi seco. Mas posso criar algo novo. Ela me olhou por alguns segundos. Depois, fez sinal com a cabeça. É disso que precisamos. Saí de lá com um contrato de consultoria embrionário. Não financeiro, estratégico. Em troca de minha estrutura futura, eles seriam meus primeiros clientes, se eu entregasse. Era a minha microvingança. Um movimento sutil. Nada destrutivo. Apenas reposicionamento.
Passei os dias seguintes organizando dados. Criei uma apresentação paralela da negociação Elbrus, baseada em parâmetros reais. Desmontei o que Arthur vendia. Revi todas as cláusulas frágeis. Apresentei a Tarvos uma simulação real, sólida, sustentável. No domingo à noite, recebi mensagem de um antigo analista meu. Você viu a nota da Elbrus? Suspenderam a rodada. Entrei no site de finanças. Estava lá. Grupo Elbrus interrompe captação por inconsistências técnicas nas previsões da Orbistec. Não ri, não comentei. Apenas fechei o notebook. Na segunda, almocei com Daniel, um ex-sócio que se afastara da operação há anos. Cara, isso foi você? Não exatamente, respondi. Só deixei a verdade aparecer. Ele riu. Sempre foi você quem segurava aquele circo. A gente só carregava a lona. No caminho de volta, algo mudou. Pela primeira vez em semanas, parei de olhar para trás. Abri o notebook e comecei a desenhar. Nome, identidade visual, proposta de valor. Ferramenta, pensei. Não empresa. Eu queria que aquilo fosse uma extensão da minha precisão. Chamei de núcleo. Nada pomposo. Só essencial. Na terça, a Tarvos me mandou um dossiê. Queriam minha análise sobre a entrada no setor logístico, algo que antes Arthur ridicularizava como mercado morto. Vi ali uma brecha, um mundo que o ego dele ignorava. Montei um modelo simples, viabilidade, players ocultos, ponto de entrada. Enviei. Na quinta, eles me chamaram de novo. Você tem mais disso? Tenho muito mais, só não cabia nos relatórios da Orbistec. Silêncio. Então, Simone falou. Podemos apresentar você como parceiro estratégico? A Elbrus quer conhecer você diretamente. Fingi surpresa, mas por dentro, reorganizei as peças. Era cedo para aparecer. Eu ainda precisava ver mais. Ainda não. Deixem a proposta circular como ideia, sem rosto. À noite, recebi outra mensagem. Desta vez, do perfil pessoal de Arthur. Uma única linha. Você tá mexendo com coisa grande, Paulo. Cuidado. Não respondi, mas olhei a foto de perfil dele com mais atenção. O mesmo sorriso, a mesma pose. Mas os olhos não estavam seguros. E naquele momento, percebi. Ele sabia, mas não sabia o quanto eu sabia. E isso mudava tudo. O golpe veio na sexta. Acordei com meu e-mail lotado. Uma denúncia anônima, enviada a múltiplos contatos do setor, acusava a Núcleo de utilizar informações privilegiadas obtidas de forma antiética durante período de vínculo com a Orbistec. Texto frio, jurídico, meticulosamente redigido. Assunto: conflito de interesse e potencial fraude de mercado. Fiquei parado. Nenhuma emoção. Só li, uma vez, depois outra. Respirei. Me levantei devagar. Café na mão, tela aberta. Na segunda leitura, vi. A denúncia não tinha provas, só insinuações. Era um movimento desesperado, mas bem articulado. Peguei o celular, liguei para o Daniel. Você viu? Perguntei direto. Vi. E sei quem escreveu. Respondeu. Isso tem dedo da Luciana. Ela sempre fez o jogo sujo do Arthur. Luciana, jurídico interno, fiel escudeira. Sabia onde colocar o veneno. Vai colar? Perguntei. Não juridicamente. Mas o estrago na reputação é outra história. E era. Às 11h, recebi ligação da Simone. Paulo, precisamos de uma posição. Isso tá circulando. Entendo. Você quer que eu desminta? Não. Quero que me diga. É verdade? Fiquei em silêncio por 2 segundos. O suficiente. Nada que usei aqui veio da empresa. Tudo que entreguei é público, técnico ou gerado do zero. Se tiver uma linha que duvida disso, me avise. E eu apago meu nome do mapa. Ela suspirou. A gente confia, mas precisamos de distância oficial. Pelo menos até isso passar. Certo. Desliguei, encostei na parede, o braço tremeu de leve. Dessa vez, era outra coisa. Não era precisão. Era perda. Peguei o notebook,
Entrei no LinkedIn. A logo da Núcleo ainda estava lá. Meu nome, minha criação, meu movimento, agora sob suspeita. Apontei o cursor no botão desativar conta, mas não cliquei. Levantei. Lavei o rosto. Olhei no espelho. Lembrei da primeira vez que me humilharam publicamente. Tinha 22 anos, um diretor me chamou de bom número 2. Disse que eu pensava bem, mas não nasci para liderar. Eu acreditei por anos. Aquele espelho agora mostrava outro homem. Um que não aceitava mais isso. Voltei. Abri outro e-mail, assunto. Resposta formal à denúncia. Escrevi seco, direto, sem defesa emocional. Só fatos, contexto, códigos, datas, referências. Mostrei que o conteúdo dos projetos da Núcleo era baseado em dados públicos, anteriores ao meu desligamento. Incluí prints de artigos, apresentações feitas antes da chegada do Arthur. Tudo datado, tudo organizado. Assinei com meu nome, enviei. Depois, acessei a base de dados pública da Junta Comercial. Nome da empresa: Orbis-Tech S.A. Pesquisei alterações contratuais nos últimos 90 dias. Lá estava. Uma linha discreta, registrada 2 semanas antes. Autorização para captação com cláusula de confidencialidade suspensa. Ou seja, eles mesmos haviam quebrado o sigilo da operação para tentar salvar a rodada com a Elbrus. E agora, me acusavam de exposição, print, salvo, backup, enviado a mim mesmo, copiado num HD externo. Às 17 horas, recebi mensagem da Tarvos. Retomamos o contato semana que vem. A diretoria quer reavaliar tudo. Você não saiu da mesa. Respondi apenas com: estou aqui. Calmo. Mas não estava calmo. Estava em chamas por dentro. No fim da noite, fui até o terraço do prédio. Luzes de São Paulo piscavam como dados embaralhados. Lá embaixo, carros passavam como desculpas. E eu fiquei ali, parado, respirando como quem prepara um corte. Porque agora não era mais sobre mim. Era sobre derrubar o mito da competência. Com precisão. E sem ruído. Na segunda-feira, 8h05, recebi a ligação que mudou o jogo. Paulo, bom dia. Aqui é Gustavo, da Receita. Seu nome apareceu em um relatório preliminar de movimentações suspeitas ligadas a contratos com empresas de fachada. Pode conversar? Claro. Onde? Pode ser hoje no edifício sede. Desliguei. Fiquei olhando a parede por alguns segundos. Eles foram longe demais. Cheguei ao prédio da Receita às 10h. Bloco cinza, corredores austeros, ar-condicionado gelado. Gustavo me esperava com uma prancheta e um olhar neutro. Paulo, é só uma verificação preliminar. Recebemos documentos sugerindo que sua estrutura está registrada com sócios fictícios e que houve triangulação de serviços com a Tarvos. Posso ver os documentos? Ele abriu a pasta. Os sócios, listados na denúncia, eram 2 colegas da minha pós-graduação que nunca participaram de nada. Um deles morava no interior da Bahia. O outro, na Alemanha. Isso aqui é falso, falei. Posso provar. É o que esperamos. Por enquanto, nada será formalizado. Mas fique atento. Saí de lá com os dentes travados. Aquilo não era só retaliação, era sabotagem sistêmica. E pela primeira vez, percebi. Não era Arthur, não só ele. Havia uma engrenagem por trás. E eu precisava ver quem girava. Voltei ao coworking e liguei para o Daniel. Eles têm gente dentro do sistema. Receita, junta, jurídico. Você acha que o buraco é esse? Eu não acho. Eu vejo o padrão. Enviei para ele os prints da denúncia, os nomes citados, os horários de envio. Todas as mensagens partiram de um IP próximo ao prédio da Orbis-Tech. Eu vou levantar tudo, disse ele. Mas você precisa de mais. Precisa de alguém de fora. Pensei por um segundo. Depois mandei uma mensagem curta. Preciso de você. Urgente. Ainda lembra do que me deve? A resposta veio 5 minutos depois. Lembro. Endereço? Era Helena, ex-diretora de compliance da Lanecore.
Foi demitida após recusar manipulação de laudos. Tinha ido embora sem estardalhaço. Mas não esquecera. Nos encontramos num restaurante deserto às 16 horas. Ela veio direta. O que eles fizeram com você é o mesmo padrão que usaram comigo. Mas eu tenho cópias de tudo. Eles nunca limparam os rastros. Você guardou? Claro. Você vai querer? Vou expor isso. Mas com calma. Ela tirou da bolsa um pendrive, preto, discreto, como uma arma fria. Aqui tem relatórios internos da época da Linecore. Ajustes de métricas, simulações falsas. Inclui o nome de Arthur e de Rodrigo. Rodrigo? Engasguei. Ele também? Ele aprovou tudo. Era quem segurava o pano enquanto Arthur sorria. Fiquei em silêncio. 1 segundo, 2, 3. Na cabeça, cenas de anos ao lado de Rodrigo. Viagens, jantares, piadas internas. Tudo enquanto ele assistia. Eu pensei que ele tivesse simplesmente me abandonado. Murmurei. Ele te entregou. Na volta, caminhei sob o céu nublado. O pendrive queimava no bolso. Não como vingança, mas como luz. Aquilo mudava o rumo. Não era mais sobre limpar meu nome. Era sobre expor o teatro. Cheguei em casa e conectei o dispositivo. Pastas, PDFs, memorandos com marcações, planilhas com metas alteradas e um arquivo em especial. Relatório final interno. PDF. Nele, um parágrafo grifado. A recomendação é que a figura de Paulo F. seja gradualmente removida da exposição pública, preservando sua contribuição histórica, mas evitando que seu perfil técnico ofusque a nova diretriz de imagem. Eles não me demitiram. Eles me apagaram por cálculo. Desliguei o notebook, fiquei no escuro por um tempo. Então falei em voz alta, sozinho. Isso não termina em sala de reunião. Isso termina diante de todos. Na terça, 10 horas da manhã, entrei no edifício onde aconteceria o Fórum Setorial de Inovação. Auditório amplo, painéis de LED, palco montado para vaidades. Arthur era um dos palestrantes confirmados. No bolso interno da jaqueta, 3 pendrives. Um com os arquivos da Helena. Outro com minha apresentação. O terceiro, vazio. Um lembrete de que ainda havia espaço para o inesperado. No saguão, rostos conhecidos, executivos, jornalistas, ex-colegas. Muitos me cumprimentaram com aquela formalidade de quem não sabe onde você está e não quer perguntar. Mas eu via nos olhos. A dúvida estava lá. Encontrei Simone num dos estandes. Você vai assistir à fala dele? Perguntou. Vou. Preciso entender como ele mente em público. Ela sorriu com a boca, mas não com os olhos. Cuidado. Eles ainda têm poder. E eu tenho tempo, respondi. Às 11 horas, Arthur subiu ao palco. Camisa branca impecável, microfone preso à lapela, sorriso treinado. Nosso compromisso sempre foi com a transparência e a confiança nos dados, disse ele, sem tremer. Cada frase era uma tesoura cortando o passado. Cada gráfico, uma reescrita cínica da história. Ao fim, aplausos protocolares. Ele desceu cumprimentando quem precisava ver sua força. Esperei até que ele se afastasse para um canto do saguão. E fui. Você tem tempo para um café? Ele hesitou. Depois, forçou um sorriso. Claro, sempre bom ver gente da velha guarda. Sentamos num lounge lateral. Silêncio tenso. Então, ele começou. Vi que você andou se movimentando. Acho válido. O mercado precisa de competição. Mas tome cuidado com os aliados que escolhe. Helena, por exemplo. Engraçado você citar ela, interrompi. Porque eu acabei de assistir a versão verdadeira da fusão com a Linecore. Aquela que vocês apagaram dos registros. Ele ficou imóvel por meio segundo. Depois, deu um gole longo no café. Essas narrativas são perigosas, Paulo. Especialmente quando não tem contexto. Eu tenho contexto. Tenho datas, documentos e a assinatura do Rodrigo em 4 deles.
Silêncio. Longo. Até que ele disse, mais baixo: Você não vai conseguir. Ninguém quer escândalo agora. O setor inteiro está frágil. Se você jogar tudo na mesa, vão te acusar de sabotagem, de vingança. Vão te isolar. Já tentaram. Não funcionou. Ele se levantou. Pense bem. Já pensei. Agora só organizo. Ele se afastou. Naquela tarde, encontrei Helena e Daniel, num café reservado. Coloquei o notebook na mesa. Mostrei a linha do tempo que eu montei. Documentos, mudanças contratuais, saídas de pessoas-chave, investimentos turvos. Daniel falou: Isso é maior que uma denúncia. É um padrão de fraude estratégica. E se não entregarmos isso como ataque? Disse Helena. Mas como um estudo. Um modelo sobre como a cultura de marketing pode destruir valor real? Eu olhei para ela. Era isso. Não revanche. Exposição. Decidimos apresentar tudo em um painel privado para um grupo seleto. Investidores, órgãos reguladores, 2 consultorias. Chamei o evento de Cegueira Racional, o custo da performance simulada. 7 dias depois, num hotel discreto, projetei o primeiro slide. Não citei a Orbestec, nem nomes, mas quem estava na sala. Entendeu tudo. 3 dias após o painel, os e-mails começaram. Primeiro, discretos. Gostaríamos de conversar. Seu material gerou discussões internas. A possibilidade de uma consultoria direta? Depois, vieram os sinais reais. A consultoria FA, que antes trabalhava com a Orbestec, suspendeu os serviços temporariamente para revisão contratual. A corretora que intermediava a rodada da Elbrus retirou apoio público. E no LinkedIn, 2 analistas seniores da Orbestec alteraram o status para em transição. O silêncio era barulhento. Na quinta, recebi ligação de Rodrigo. A gente pode se encontrar? Só você e eu. Respirei fundo. O encontro que evitei por semanas. Hoje, Torre Brasil, sala de vidro no mezanino. Cheguei às 16 horas. Ele já estava lá, sem paletó, sem gravata, olhando a avenida lá embaixo, como se buscasse uma rota de fuga. Paulo, disse, sem se virar. Por que agora? Porque vocês tentaram me apagar. Ele assentiu devagar. Olhos fixos no vidro. Você sempre foi melhor do que a gente. E isso incomodava. Arthur queria palco. Eu queria manter o barco flutuando. Deixei acontecer. Fui cúmplice, sim. E agora? Agora tudo está caindo. A Elbrus quer revisão total. O conselho vai se reunir. Estão falando em afastar Arthur preventivamente. E você? Ele me olhou pela primeira vez. Eu já caí. Só tô esperando oficializar. Houve um silêncio longo. Pessoas passavam do lado de fora, mas ali dentro, o ar estava imóvel. O que você quer de mim? Perguntei. Que pare. Que não leve isso adiante. Já fez o estrago. Não é sobre estrago. É sobre clareza. Se eu parar agora, eles colocam outro Arthur. Você sabe disso. Então, me deixa sair, com um pouco de dignidade. Me levantei. Peguei meu celular. Isso não é pessoal, Rodrigo. Nunca foi. Eu só tirei o pano preto da frente do espelho. Saí da sala. Na sexta, às 9h, fui ao escritório da Tarvus. Simone me esperava, com 2 contratos na mesa. Paulo, a diretoria quer você dentro. Não como parceiro, como head de estrutura de inteligência. E a Elbrus? Eles assistiram seu painel. Não disseram nada, mas pediram reunião. Com você. Assinei os 2 contratos ali mesmo. No sábado, cheguei ao auditório, onde a Orbestec lançaria o novo relatório trimestral. A empresa insistia em manter o evento, como se nada tivesse acontecido. Arthur estava no palco, mais magro, mas ainda firme. Voz controlada, discurso preparado. Até que no meio da apresentação, uma mulher se levantou. Vocês podem explicar por que o plano de fusão foi elaborado com dados simulados? O microfone congelou no ar. Arthur hesitou. Me desculpe. Quem é a senhora? Helena Costa,
consultora de integridade, e estou com uma cópia dos relatórios. Murmúrio na plateia. A tensão atravessava as fileiras como uma faísca. Rodrigo, sentado à frente, baixou a cabeça. Arthur tentou manter a calma. A empresa não reconhece. Reconhece sim, disse uma segunda voz. Daniel, de pé, ao fundo. Está tudo aqui. Simone me olhou da fileira central. Fiz um sinal sutil com a cabeça. Não intervenha. A plateia virou um organismo vivo. Murmúrios, saídas rápidas, telefonemas. O evento virou um incêndio controlado. E eu? Fiquei na sombra da lateral, observando. Não como vítima, não como justiceiro, apenas como alguém que conhecia todos os fios e sabia onde cortá-los. 2 meses depois, sentei no mesmo café onde tudo começou. Mesa no canto. Luz filtrada pela persiana. Silêncio denso. Limpo. À minha frente, um contrato novo. 10 páginas. 3 países. 5 cláusulas que teriam me parecido impossíveis 1 ano atrás. Assinei, sem pressa. Fechei a pasta. Olhei pela janela. Na calçada, um grupo de jovens executivos saía de um prédio. Riam, mexiam nos celulares. Um deles usava o mesmo modelo de blazer que Arthur usava nos eventos. Não senti raiva, nem orgulho. Só soube. O ciclo estava completo. Meu nome agora era uma estrutura. Minhas decisões, autônomas. E as mentiras deles, documentadas, arquivadas, sem necessidade de exposição. A verdade não precisa de microfone, só de tempo. Terminei o café. Paguei em dinheiro. Saí sem olhar para trás.